Salve, salve família! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Aleph. Tropa, hoje vamos falar sobre Ragnarok 3. Desde o ano passado que não temos novidades, mas ontem, na parte da noite ali, quase indo pro dia 27, saiu uma nova nota dos devs lá da Joymake. E olha, temos muitas novidades, boas inclusive em relação ao Ragnarok 3. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou mostrar tudo que mudou, o que eles alteraram, o que eles acrescentaram e falaram sobre o Ragzinho 3, fechou? Mas ó, sem muita enrolação, vamos embora pro vídeo. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre as novas rodadas de teste. Eles anunciaram que pretendem sim começar uma nova remessa de teste do Ragnarok 3. Entretanto, todavia, o Brasil novamente ficou de fora dessa rodada de teste. Eles avisaram que quando for possível outras regiões participarem do teste, eles estarão anunciando ainda no decorrer do ano. Mas, entretanto, as únicas regiões desse ano que vão estar participando dessa nova rodada de teste vão ser ali Taiwan, Hong Kong e Macau. Os últimos testes que tivemos, alguns foram presenciais, outros ali foram online mesmo, sem nenhum tipo de problema, sem você ter que viajar para fazer o teste. Eles não deixaram entender se esses testes vão ser presenciais como os outros que tiveram, ou se vai ser como o último que teve, que foi ali pela Joymake, onde qualquer um podia jogar desde que você tivesse o acesso ali do código de amigo. Agora, relacionado a mudanças e implementações que eles fizeram nos últimos 6 meses, eles trabalharam bastante nas versões de PC, no que tudo que diz respeito à interface e gameplay. Então eles chegaram em um ponto de fazer a interface versátil, então você pode pegar a caixinha de chat, por exemplo, e arrastar ela para qualquer canto da tela, e assim como todos os ícones, mapa, todos os ícones que você tem na tela, você vai poder arrastar e colocar no canto que você quiser. Isso é muito bom, tá? Porque o pessoal tava preocupado com essa versão por ser mobile também, né? Acabar ali estragando a experiência de PC. Mas pelo que eles deixaram bem claro, não é o intuito. Parece que a versão de PC vai ter sua própria versão, bonitinha, e a versão de mobile vai ter a sua própria também, para quem vai jogar no mobile. Eles também foram um pouquinho além em relação a experiências de PC, meio que a versão clássica tem um pouquinho de diferença em relação às versões mais atuais de modelos de jogos de PC. Você não consegue ver a distância de um alvo para outro, não tem uma marcação. Então você meio que pinga o alvo e o seu personagem chega até a distância exata para conseguir soltar a skill. Nas versões de PC, você não conseguia ver essa distância, mas em versões mais modernas, você consegue ver um raio de distância entre a skill e o seu alvo, seja um player ou seja um monstro. Esse modelinho hoje é adaptado para versões mais modernas, enquanto as versões mais antigas utilizam esse modelo um pouquinho mais sem informação, onde você não consegue ver o range ali de distância de um alvo para o outro. Dito isso, você vai poder escolher se você quer jogar numa versão mais moderna de PC ou se você quer aquele modelinho clássico ali que o Ragnarok tinha ali nos seus anos 2000. Sobre experiências clássicas que eles reafirmam que querem manter no jogo e que eles pensaram bastante no que seria aquilo de essência em relação ao Ragnarok Online, eles novamente falam ali sobre as lojinhas, você poder negociar, sobre você ter que descobrir as coisas, independente de quão lentas elas sejam, o clássico em Ragnarok Online. Sobre atualizações e otimizações, eles também deram uma melhorada nos movimentos e fluidez de cada personagem. Então até mesmo quando você está dando um salto, você consegue sentir esse salto, a conexão entre áudio e movimento ficou muito melhor do que nos betas anteriores. Além de que também os efeitos visuais das animações ficou bem mais completinha do que as versões que a gente teve disponível para jogar nas versões de beta. Então mesmo nos conceitos mínimos que as pessoas não costumam reparar, a não ser que elas olharem perfeitamente, eles mexeram. Então seja no formato de um corte, seja no áudio que esse corte faz, eles mexeram em tudo relacionado à animação e às aparências das skills. Eles também mencionam um pouco sobre alguns conteúdos PvE que eles vão colocar no jogo relacionados às dungeons de 5 pessoas. A ideia aqui é fazer com que as dungeons tenham ali MVPs específicos para cada uma. Então quando você enfrenta uma dungeon onde você vai ter que lutar contra a Rainha Abelha, por exemplo, toda a mecânica daquela instância vai ter como foco as habilidades e todos os conceitos por volta do MVP, que é a abelha. Assim vale para os outros MVP, como o Orc, por exemplo. Todas as mecânicas que você vai ter que concluir vai ser relacionada ao MVP Orc. Então toda vez que lançarem um tipo de mecânica nova, que for ter um MVP novo para você enfrentar, todas as mecânicas ali dentro vão representar o conceito daquele mesmo MVP. Sobre novidades, coisas que eles ainda não haviam apresentado, eles também falam sobre o sistema de temporada do jogo. Aparentemente vai ser semelhante com Ragnarok Origins, sim, pessoal, onde você vai ter uma temporada que, independente se você vai jogar um mês e depois ficar 3 meses sem jogar, você vai conseguir voltar e acompanhar o progresso normalmente. Para quem não conhece o sistema de temporada do Ragnarok Origins, nele você tem um Templo do Pesadelo que altera a cada temporada. Por exemplo, no Ragnarok Origins estamos na temporada 5 e essas temporadas têm equipamentos diferentes e com habilidades e builds distintas. Então se você jogou a temporada 1 e só voltou a jogar na temporada 5, você não precisa fazer a temporada 2, 3, 4, você pode simplesmente
pedir ajuda para fazer a temporada 5. E essas temporadas não dependem apenas do seu poder individual, meio que elas têm mecânicas próprias de melhoria, onde você tem que jogar, melhorar os atributos para que você consiga dar dano eficiente dentro dessas instâncias. Além disso, elas possuem níveis diferentes, então você pode começar no nível normal, onde vai ser mais tranquilo, pegar os equipamentos mais base e ir progredindo com o tempo. Jogadores veteranos vão ter mais vantagem por ter os melhores equipamentos, por terem jogado mais tempo, entretanto você não vai ficar tão atrás assim em relação a esses equipamentos da temporada. Muitos players gostam desse modelinho, mas outros nem tanto. Eles acreditam que isso tira um pouquinho ali da meritocracia, entre você ter que investir o seu tempo e uma pessoa que vai investir pouco tempo está ali equiparável a você. Mas aqui eu quero levantar um ponto, ok? Isso não é algo tão simples. Sim, você vai sim conseguir acompanhar a temporada, independente do tempo que você ficar parado, logo isso vai tirar o seu compromisso de CLT do jogo, mas isso não vai fazer com que você fique ali de igual para igual com a pessoa que está jogando ali todos os dias durante meses. No máximo que vai fazer é apenas te colocar em um ponto de kickstart, que fica mais fácil para você fazer o conteúdo PvE e o conteúdo PvP. Aí você vai ter que jogar sim por um certo tempo para conseguir um bom resultado em comparação aos jogadores que estão há mais tempo. Entretanto, você vai sim conseguir fazer todos os conteúdos tranquilamente, sem que você tenha que ficar preso no jogo todos os dias, sem poder perder um dia sequer. Eu particularmente, pela minha experiência jogando Ragnarok Origins, tá? Joguei todos da série de Ragnarok Origins, joguei o Origins por mais de 3 anos e esse para mim é um dos melhores modelos que tem para jogos que não vão te prender CLT. Além do sistema de temporada também ser semelhante ao Ragnarok Origins, ele também vai ter o seu diferencial, coisa que não existe no Ragnarok Origins. Cada temporada terá um tema diferente. No Ragnarok Origins existem esses temas, entretanto, esses temas apenas mudam o estilo da dungeon, não interfere diretamente na gameplay do seu personagem. Mas no Ragnarok 3 isso será diferente. Cada temporada terá um tema, e cada tema irá mudar por completo o estilo de cada uma das classes. Eles deram pra gente um pouquinho de spoiler em relação ao que será o tema da primeira temporada, quando lançar o Ragnarok 3. E olha, o primeiro tema será relacionado à música. Então, quando você equipa um equipamento de temporada, as suas skills vão se transformar de acordo com o tema da temporada. Então, relacionado à música, as suas skills vão parecer que você está num hip hop devido ali às aparências das skills. É como se você colocasse uma skin e essa skin basicamente mudasse as aparências de todas as suas skills. Ficou sensacional esse modelinho. Então, digamos que eles façam uma temporada onde o tema principal é o caos. Logo, todas as suas skills terão uma pegada meio sombria por conta da temporada. Além disso, essas dungeons de temporada serão feitas para 10 jogadores, ou seja, conteúdos que dependem bastante de gameplay, sinergia e mecânicas. Então, não será um conteúdo simplesmente onde você vai conseguir bater forte pra caramba e fazer o conteúdo. Você vai depender bastante de outros jogadores. Eu particularmente prefiro quando eles se limitam a 5 jogadores, mas enfim, 10 jogadores pode ser um conteúdo até interessante. Aquela dungeon de 100 jogadores, ao meu ver, é exagero. Mas enfim, sobre elas eles não mencionam nada, tá? Aqui nós ficamos por aqui, apenas eles mencionam essas questões da temporada, questões de otimização de interface para PC e como que as temporadas irão mudar a aparência de cada uma das classes em cada temporada. E a versão global ficou para 2027. E olha, eles não colocaram data, viu pessoal? Não disseram se é no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro. Eles apenas colocaram 2027. Então, chegando em 2027 é perigoso ele ficar pro meio do ano, final do ano, depende, tá? Eles não colocaram datas. Então você pode esperar que até dezembro a gente vai ter bastante beta nas versões da China, e aí lá para janeiro, fevereiro o jogo deve lançar oficialmente. Quando ele sair, acho que vai ser possível todo mundo conseguir jogar ali, nem que for com o VPN, mas agora a versão global mesmo, vamos ter que esperar um pouco. E se você é Brazilian, olha, a versão América do Sul tende a vir depois. A Joymaker ela sempre faz 3 lançamentos: a versão asiática, a versão global e a versão para América do Sul. Mas claro, pode ser que na versão global eles tragam o jogo sim em português, porque a Joymaker já tem um histórico aqui no Brasil, por exemplo. Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Vou ficando por aqui, fica à vontade de fazer perguntas ou comentar sua opinião, dizer alguma coisa nos comentários, tá? Vou responder o que vocês perguntarem na medida do meu conhecimento, fechou? Mas é isso, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.